casa de Deus. Então, irmãos, as duas testemunhas, elas vêm para edificar a casa de Deus, elas vêm para restaurar o povo de Deus nos caminhos do Senhor, e elas vêm para dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo e acender essa menorá que está se apagando. Porque o fato dos 7 candeeiros, 5 estarem repreensíveis, quer dizer que a chama dos candeeiros está se apagando. Somente 2 estão acesas, que são os 2 candeeiros em pé, que estão irrepreensíveis. Mas os outros, a chama está se apagando. É como na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, que nós vemos ali que quando elas despertam, as suas lâmpadas estão se apagando. Mas aquelas que dormiram com azeite, elas derramam azeite sobre suas lâmpadas para que acendam de novo. Então as duas testemunhas, elas vêm representando Jesus no cavalo branco. E o anticristo, ele vai estar parado nesse tempo em que as duas testemunhas estão profetizando até que termine o testemunho delas e ele comece a agir? Não, irmãos. Porque lembra no estudo que foi falado que os demais cavalos, o vermelho que é guerra, o preto que é fome, eles são consequência da rejeição da pregação das duas testemunhas? Se você reparar, o 4º cavalo, ele tem autoridade para ferir a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com peste, que são doenças, e com besta fera, que são os seus exércitos. O 4º cavaleiro, o seu nome é Morte, e o inferno segue. E nós vimos no estudo passado em Abacuque que aquele que ajunta para si todas as nações, que no caso está falando do anticristo, ele é como a morte que não se farta, e como o inferno. Então está fazendo referência para ele. Se você não assistiu o estudo dos 4 cavalos do Apocalipse, assiste a parte 1, a parte 2, escute com atenção para que você seja edificado. Vai acrescentar a esse estudo aqui, porque tem coisas que eu falei lá que não estou falando aqui. Mas o que acontece? O 2º cavaleiro, que é vermelho, que tem a espada e que lhe foi dado tirar a paz da terra, ele é guerra. E a besta, o 4º cavalo, ele tem autoridade para fazer guerras também. Então, a guerra e a fome também são consequência das ações do anticristo para que ele possa estabelecer o seu reinado. Por causa que no livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver que que esse chifre pequeno, quando ele se levanta, ele derruba 3 chifres. Ou seja, ele vai fazer guerra até mesmo contra o seu próprio povo, para que ele possa estabelecer de fato o seu trono, o seu reino, a sua autoridade. Então veja que antes dele estabelecer o trono, ele vai fazer guerras para subjugar esses reinos. Então ele está agindo no mundo, fazendo guerras, e as consequências da guerra são fome,
são doenças, e ele vai estar indo com seus exércitos, porque ele quer estabelecer o seu trono, o seu reino. Mas ele ainda não tem autoridade para matar as testemunhas do Senhor. E as testemunhas do Senhor, elas estarão fazendo o quê? Tocando trombetas na terra. É por isso que nós vemos 7 trombetas no livro do Apocalipse, que são dadas às 7 igrejas. Por que que essas 7 trombetas são dadas às 7 igrejas? No capítulo 1 do Apocalipse, João, ele vai dizer que ele ouviu uma voz como de trombeta dizendo o nome das 7 igrejas. E depois Jesus, ele manda cartas às 7 igrejas, fazendo repreensão, dando elogios e prometendo galardão aos fiéis, elogiando a quem ele tem que elogiar, repreendendo a quem ele tem que repreender e prometendo o galardão dos fiéis. E aí nós temos as 7 trombetas do Apocalipse, que são o quê? 7 vozes de trombetas. Nós vemos que essas trombetas, elas ferem a terra e o mar. E as 2 testemunhas, elas recebem autoridade para ferir o céu, a terra e o mar. Porque pode ver que a primeira trombeta vai ferir a 3ª parte da erva verde. A segunda trombeta fere a 3ª parte do mar e das embarcações que há no mar. A 3ª trombeta fere os rios, tornando suas águas amargas. A 4ª trombeta faz com que a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas se escureçam. Então, literalmente, as profecias das 2 testemunhas estarão causando muitos danos à terra. É por isso que em Apocalipse 11 vai dizer que quando a besta que se levanta do mar, que é a mesma besta que se levanta do abismo, ela mata as 2 testemunhas, as nações vão começar a mandar presentes uns aos outros, porquanto esses profetas atormentaram a terra. Só que eles vão matar as 2 testemunhas e não vão permitir que seus corpos sejam sepultados. E isso tem um propósito. E o propósito disso é não dar honra às 2 testemunhas. Porque nós sabemos que uma pessoa é honrada quando é sepultada. E a besta, ela não vai querer dar honra às testemunhas do Senhor. Por isso que não deixa sepultar seus corpos. Mas aí vai dizer que as 2 testemunhas, elas vão ressuscitar depois de 3 dias e meio. Lembra de Daniel capítulo 9? Que a última semana foi dividida em 2 partes de 3 dias e meio? Que na verdade são 3 anos e meio de cada lado? Então, esses 3 dias e meio são 3 anos e meio. Porém vai restar apenas ossos. Ezequiel 37, nós vamos ver a ressurreição do vale de ossos secos, a restauração das 2 casas de Israel e vamos ver o reino estabelecido. E a batalha contra Gog e Magog em Ezequiel 38. E aí vai vir a entrada do milênio. Vai meio que seguindo
uma linha tirando Ezequiel 39, né? Porque a profecia de Gog e Magog ela se repete, porque tem Gog e Magog antes do milênio e depois do milênio, mas nós podemos ver isso. Então, irmãos, as duas testemunhas elas podem ferir a terra quantas vezes elas quiserem. E os sinais que foi dado a operar através delas nos mostram Moisés e Elias, principalmente porque fala de tornar as águas em sangue e de parar a chuva no tempo do seu testemunho. Isso são sinais operados por Moisés e Elias. Porém, tem uma parte que diz que se alguém tentar fazer mal contra as duas testemunhas, sai fogo da sua boca que os consome. Isso daí nós temos uma referência para Jeremias, aonde Deus fala com Jeremias que faria do povo palha e das palavras da boca de Jeremias fogo, que os queimaria. Então, ninguém vai conseguir fazer mal às duas testemunhas no tempo do seu testemunho. E eles vão ferir a terra com muitos sinais, com muitos prodígios. Então, irmãos, e a pregação deles será semelhante às cartas que o Senhor Jesus manda às 7 igrejas, porque as 7 igrejas é a plenitude do povo de Deus. Veja que o Senhor ele não fala assim, ao anjo da igreja de tal, ao anjo da igreja tal. Ele fala ao anjo da igreja em Éfeso. Ou seja, ele não está se referindo a um templo de concreto e tijolo que recebe o nome de igreja e que a carta é para aquele lugar ali. Mas ele está se referindo a uma cidade e a todo o povo daquele lugar que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo Jesus. Aqueles que derem ouvidos à voz das duas testemunhas, que corrigirem as suas obras e andarem na fidelidade serão justificados e receberão galardão. Mas aqueles que recusarem ouvir a sua voz, esses receberão a condenação. Também existe o fato, irmãos, de que nas cartas às 7 igrejas, a igreja de Filadélfia, o Senhor promete guardá-la da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a grande tribulação. E esse guardar não é levar a igreja para o céu 7 anos antes, mas sim, esse guardar está em Apocalipse 12. Proteger a mulher no deserto, aonde Deus preparou lugar para sustentá-la por um tempo, por 2 tempos e metade de um tempo. No livro de Daniel, no capítulo 11, nós vemos que um tempo é um ano. Então, 3 tempos e meio são 3 anos e meio. E a mulher ela será guardada por 3 anos e meio. Essa mulher de Apocalipse 12, ela é a igreja. Ela é uma parte da igreja que será guardada no deserto. Porque quando nós lemos as cartas às 7 igrejas, as 2 igrejas irrepreensíveis, que são Esmirna e Filadélfia, na carta à igreja de Esmirna, o Senhor ele diz: vós sois minhas testemunhas. E ele vai dizer: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico.
E ele ainda vai dizer mais: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, veja que o Senhor ele já estava falando da fidelidade até a morte com a igreja de Esmirna. Enquanto que a igreja de Filadélfia, o Senhor ele diz que tem uma porta aberta para ela, a qual ninguém pode fechar. E ele vai falar da perseverança dessa igreja, mesmo tendo pouca força. E aí ele diz: contudo, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então vê, essa porta aberta para a igreja de Filadélfia é o livramento que ela vai ter indo para o deserto, sendo guardada por 3 anos e meio. Já a igreja de Esmirna é falado para ela da sua força, de como eles são perseverantes e de que eles devem ser fiéis até a morte, porque são testemunhas do Senhor. Em Apocalipse 12, antes de falar da mulher indo para o deserto, o anjo que ele fala sobre o dragão sendo lançado na terra e que ele diz: ai da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e esse pouco tempo são os 3 anos e meio finais. Então é por isso que ele está tão irado. Fala que eles venceram por guardar o testemunho de Jesus e mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Ou seja, sabe aquela parte que diz: na luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue? As testemunhas do Senhor, elas resistem até o sangue, ou seja, até a morte. Eles são fiéis até a morte. E eles vencem por causa disso. O seu corpo está sendo morto. Aos olhos do mundo, eles estão sendo derrotados, eles estão sendo vencidos. Mas com o olhar espiritual, com os olhos de Deus, eles estão vencendo. Então, irmãos, nós vemos tudo isso sendo explicado no livro e se encaixando no período das profecias ali, desde que as duas testemunhas começam a profetizar até o tempo em que elas param, para que então as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Em Apocalipse 10, o que nós vamos ter? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando este tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Quando toca-se a sétima trombeta em Apocalipse 11, que é a última trombeta, então fala: todos os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, veja que os reinos do mundo não eram do Senhor e do seu Cristo, mas vieram a ser. Ainda vai dizer: o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Quando nós vemos em Apocalipse no capítulo 1, fala: o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. No toque da última trombeta já não fala mais e que há de vir. Mas por quê? Porque ele veio. Porque a sétima trombeta é a última. Basta nós lermos com coerência o que está escrito ali. É a vinda do Senhor, ele está assumindo o seu reino. E aí, quando ele assume o reino,
Então começa-se as bodas do Cordeiro. E aí vai ser falado que bem-aventurado é aquele que tem parte nas bodas do Cordeiro, e que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E isso vai estar escrito em Apocalipse 19. E as bodas do Cordeiro, ela vem depois que a grande Babilônia é derrotada. Então não tem essas bodas do Cordeiro de 7 anos, que a igreja é arrebatada e tal. Não, irmãos. Nós temos que ser coerentes na palavra de Deus e não querer acumular para nós mestres segundo o desejo do nosso coração, mas olhar para a verdade das Escrituras para aprendermos segundo a sua verdade, segundo a sua fidelidade. Então, irmãos, guardem essas coisas no coração para sermos fiéis ao Senhor e andarmos na sua justiça. Então, irmãos, talvez depois eu faça esse vídeo de novo, eu refaça ele, mas aí todos os textos que eu apenas dei referência, eu leia eles. Vamos ver como que vai ser depois. Mas caso você não seja inscrito no canal ainda, por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.